Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui que tá vendo aqui. Bom, tentando achar a iluminação para ficar menos ruim o vídeo. Tudo em ordem com vocês? Terça-feira eu quero dar a última dica a respeito dos crimes, artigos envolvendo o delito de aborto. Hoje nós vamos falar do artigo 128. É um artigo importante e vai despencar em concurso. Por quê? Porque hoje se discute o artigo 128 e a questão da microcefalia. Então vamos discutir rapidamente esse artigo, lembrando que logo depois deste vídeo do Periscope, eu já vou subir o vídeo também para o YouTube, certo? Então vamos lá, pessoal. Abraço para a galera de Petrolina, Pernambuco. Olha só, pessoal já com saudade da Sofia. Joia, vamos diminuindo um pouquinho, vamos diminuindo as mensagens, diminuindo e vamos lá. Galera de Ceilândia, Maringá, Salinas, Minas, tá aqui Belém, São Luís, Fortaleza, Vila Velha, vamos lá, Natal, Formigas, Minas, Miracema, que legal, Teresina. Vamos lá, vamos diminuindo. O artigo 128, ele traz duas hipóteses em que o aborto é permitido de acordo com a nossa legislação. As duas hipóteses: aborto permitido quando praticado por médico. Então vejam, o artigo 128 traz duas hipóteses de abortamento permitido. As duas hipóteses trabalham abortamento permitido desde que praticados por médicos. A primeira hipótese de abortamento permitido é exatamente aquele caso em que o médico constata que a gravidez gera risco para a vida da gestante e não tem outro meio que não o aborto para, de forma segura, evitar a sua morte. Então vejam que na primeira hipótese anuncia-se o abortamento necessário ou terapêutico. O aborto praticado por médico quando constatado que a gravidez gera risco para a vida da gestante e não existe outro meio mais seguro que não o abortamento para salvar a sua vida. Compreenderam? Joia. A segunda hipótese de abortamento permitido é aquele caso em que o médico está diante de uma gravidez resultante de estupro e tem o consentimento da gestante ou do seu representante legal, tá? Então o médico, diante de uma gravidez resultante de estupro, tenha o consentimento da gestante ou do representante legal da gestante, também está permitida a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É o chamado abortamento sentimental, humanitário ou ético. O importante é o seguinte: será que alguma dessas hipóteses abrange abortamento no caso de microcefalia? Então vamos lá, vamos explorar isso aqui, pessoal. Vejam, se te perguntarem em concurso público quais os abortamentos permitidos de acordo com a nossa legislação vigente, você vai dizer que, de acordo com a nossa legislação vigente, está permitido o abortamento terapêutico ou necessário, quando a gravidez resulta risco para a vida da gestante e não há outro meio de salvá-la, diverso da interrupção da gravidez, e tem que ser praticado por médico. 2. Abortamento sentimental, humanitário ou ético, quando a gravidez resulta de estupro e a gestante consente ou seu representante legal, e também deve ser praticado por médico. Estas são as duas únicas hipóteses de abortamento permitido, causas especiais de exclusão da ilicitude de acordo com a doutrina. Rogério, e o aborto do feto anencefalo? O caso do abortamento de feto anencefálico. Nesse caso,
de acordo com o STF, não é a lei, de acordo com o STF, tendo provas de que não há vida extrauterina viável, o abortamento está autorizado e não configura sequer fato típico. Por quê? Repito, porque no caso da anencefalia não há vida extrauterina viável. Então vamos repetir isso, até peço o seguinte, preste atenção na pegadinha de concurso. Se teu examinador perguntar quais são as duas formas de abortamento permitidos por lei, vocês vão dizer que a lei, artigo 128, autoriza somente duas hipóteses. Abortamento necessário ou terapêutico, abortamento sentimental, humanitário, ético, só. E o abortamento do feto anencefálico? Não é a lei que permite. Não está nas hipóteses do artigo 128. O STF, no julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, concluiu que no caso do feto anencéfalo não há vida extrauterina viável. Logo, não existe crime, sequer o fato é típico. Tá ok? Rogério, legal. Então, de acordo com a lei, temos duas hipóteses de abortamento permitido, vai o STF, autorizou outra por não ser crime. Legal. E no caso da microcefalia? Putz, agora a coisa tá pegando. Será que é possível abortamento no caso da microcefalia? Eu consigo encaixar no artigo 128? Equipara-se a hipótese do abortamento do feto anencefálico? E agora? Bom, aqui um aluno nosso, Alisson, escreveu, depende do caso concreto, e é o que eu tenho percebido de inúmeras leituras de artigos, debates, depende do caso concreto. Se a microcefalia é detectada e essa microcefalia comprovadamente gera risco para a gestante, e tem artigos dizendo que dependendo do grau da anomalia pode sim gerar risco para a vida da gestante, então seria possível abortamento nos termos do artigo 128, inciso 1. Agora, se for um caso de microcefalia e pelo grau da anomalia ficar constatado que estamos diante de uma vida extrauterina inviável, aí pode ser equiparado ao caso do abortamento de feto anencefálico. Então vejam, olha só, se ficar comprovado, pelo menos alguns estudos dizem que isso em tese é possível, se ficar comprovado que se o grau de anomalia na microcefalia gerar risco para a gestante, 128, inciso 1. Se não gera risco para a vida da gestante, mas for um caso de microcefalia que pelo grau de anormalidade a vida extrauterina é inviável, então pode ser tratado como se tratou o feto anencefálico. Tirando essas duas hipóteses, ou seja, risco para a vida da gestante ou vida extrauterina inviável, tirando essas duas hipóteses, não existe cabimento para o abortamento do feto com essa anomalia. Tá ok? Não existe qualquer cabimento para o abortamento de feto com microcefalia se a anomalia não gera risco para a gestante, não se trata de vida extrauterina inviável, não existe argumento que justifique o abortamento, a interrupção dessa vida. Tá ok? Até porque nós temos inúmeros relatos, aliás, é a esmagadora maioria, de fetos que foram diagnosticados com microcefalia, nasceram e a vida extrauterina
não só foi, mas é viável, ainda que com as limitações óbvias da anomalia. Ainda que com limitações óbvias da anomalia. Tá ok? Então, eu concluo, e eu acho que essa conclusão é uma conclusão interessante para vocês levarem para o dia da prova. Abortamento e microcefalia. Calma, não vamos sair por aí defendendo abortamento de feto diagnosticado com microcefalia. Isso me parece um absurdo. Você pode tolerar, é permitido o abortamento se a microcefalia gerar risco para a vida. Isso tem que estar comprovado em laudo médico. Ou então, se ficar comprovado que o grau da microcefalia tornou aquela vida extrauterina inviável. Fora essas duas hipóteses, obviamente, de aborto, né? Fora essa de aborto, não, de estupro, fora essas duas hipóteses, lembrando também no caso de estupro, tirando isso, defender abortamento em caso de feto com microcefalia parece-me absurdo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa análise rápida, nem poderia ser diferente considerando o nosso sistema aqui, que é o Periscope e o YouTube, tá bom? A partir de amanhã já vamos começar dicas a respeito do artigo 129, lesão corporal, tá joia? Então um abraço para... Daqui a pouco eu estou nas redes sociais fazendo sorteio de um livro, daqui a pouquinho eu estou nas redes sociais, tá bom? Um abraço para absolutamente todo mundo e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.